epístolas aos reis e governantes do mundo. E então, depois desse exílio, ele acabou partindo para a cidade-prisão de Acca. Mas percebam que nesse momento a gente já pode definir, delimitar que a revelação de Bahá'u'lláh se deu a partir de perspectivas em 3 estágios. O primeiro estágio se deu quando no Siyar Chal, quando ele estava preso, em que ele recebe primeiramente a revelação divina, de que ele é o mensageiro de Deus. O segundo estágio, justamente quando ele proclama pela primeira vez publicamente a sua missão e trazendo as boas novas. Percebam que entre o primeiro estágio e o segundo estágio, Bahá'u'lláh ainda não havia comunicado a ninguém sobre a sua missão. Ele estava aguardando um momento melhor para que ele pudesse divulgar a todos sobre as boas novas. E o terceiro estágio se dá justamente quando ele envia epístolas e cartas aos reis e governantes do mundo. Então, em Acca, a cidade-prisão de Acca, ele pôde... Na verdade, a cidade-prisão de Acca realmente também tinha circunstâncias muito miseráveis. Realmente, Bahá'u'lláh passou por diversas circunstâncias muito complicadas lá. Mas também é um período de grandes vitórias para Bahá'u'lláh, para, no caso, a causa Bahá'í. Lá naquele momento da história, em Acca, ele pôde, primeiramente, definir onde que seria depositado, onde poderiam se descansar os restos mortais do Bab. Percebam que entre a revelação do Bab e a de Bahá'u'lláh, acabou se dando que o Bab, por ter sido perseguido, ele não pôde, os Baha'is, no caso os Babis, não puderam, enfim, depositar o corpo do Bab falecido, e então teve que ser protegido contra retaliações daqueles que estavam perpetrando perseguições. E aí, nesse momento da história, em que as coisas já estavam um pouco mais calmas, Bahá'u'lláh pôde definir onde que descansariam os restos mortais do Bab, e atualmente, a partir dessa definição, foi de quando se começou a construção do complexo do Centro Mundial da Fé Bahá'í, e que atualmente se localiza na cidade de Haifa, em Israel, ao longo do Monte Carmelo. E outro ponto interessante que se sucedeu nesse momento da história em Acca foi que Bahá'u'lláh continuou divulgando mensagens aos reis e governantes do mundo. Então, à medida em que a história de Bahá'u'lláh foi se desenvolvendo e foram chegando dos últimos anos de sua vida, as coisas conseguiram se abrandar. Percebo que ele ainda era um prisioneiro formalmente diante do governo turco-otomano. Mas, devido aos grandes esforços do seu filho mais velho, Abdu'l-Bahá, Bahá'u'lláh conseguiu viver de uma maneira um pouco melhor durante os anos finais de sua vida. Para quem não conhece, Abdu'l-Bahá é o filho mais velho de Bahá'u'lláh, como eu estava falando, e é também o único intérprete autorizado das escrituras Baha'ís, bem como é considerado o exemplo perfeito de vida Bahá'í. Então, Bahá'u'lláh, ou Abdu'l-Bahá, pôde, para melhorar as condições de vida de seu pai, pôde conversar com as pessoas, com a população de Acca, e conversar com elas e mostrar a elas sobre as verdadeiras intenções dos Baha'ís, e também sobre a natureza dos escritos e dos ensinamentos de seu pai. Então, Abdu'l-Bahá pôde também pôde adquirir uma propriedade onde hoje se encontram os restos mortais de Bahá'u'lláh. Essa propriedade hoje é chamada de Mansão de Bardi, e foi onde Bahá'u'lláh passou os últimos anos de sua vida. E então, no dia 29 de maio de 1892, Bahá'u'lláh tem o seu passamento, tem a sua ascensão, e ele falece, em decorrência a uma febre súbita. Então, ele, aos 75 anos de idade, parte desse mundo material. E é interessante perceber que, nesse momento, onde se encontram os restos mortais de Bahá'u'lláh, é justamente o chamado Qibla. Qibla é o ponto mais sagrado da Terra para os Baha'ís.
E então, ao longo de toda a sua vida, Bahá'u'lláh, no caso, não durante toda a sua vida, mas a gente percebe que Bahá'u'lláh viveu 40 anos de sua vida como prisioneiro. Mas ao longo dessa vida, vivendo como prisioneiro, ele pôde revelar diversos escritos. Esses escritos são desde cartas, são livros, são epístolas, e elas se encontram, basicamente, se contabiliza que elas tenham basicamente um número de 100 volumes. E elas foram escritas tanto em árabe como em persa. E nesses escritos é onde os Bahá'ís se inspiram para viver uma vida de serviço à humanidade. Então a gente consegue perceber assim, de uma forma bem simples, mais profunda, que a vida de qualquer mensageiro de Deus é uma vida repleta de sacrifício e heroísmo. Todos os mensageiros de Deus, quando Deus revelou a eles que eles são o porta-voz de Deus aqui na Terra, a partir desse momento, todo e qualquer mensageiro de Deus, ele sofreu, foi exilado, foi martirizado, foi humilhado, mas nada disso conseguiu diminuir e nem apagar a chama de Deus representada naquele manifestante. Muito pelo contrário, não é à toa que existem tantas religiões e tantas religiões tão fortes e tantas religiões com milhões de pessoas. Então essa é uma forma da gente conseguir distinguir um verdadeiro de um falso profeta. Na vida de todo profeta tem atos de heroísmo, sacrifício e amor. E o mais importante, as ações e os atos desses mensageiros de Deus, eles exemplificam sua palavra. Não é apenas uma pessoa falando coisas bonitas, elas fazem. Os mensageiros de Deus são honrosos, eles têm atitudes dignas. E aí, para a gente conseguir entender e reconhecer uma boa árvore, basta a gente olhar para os seus frutos. E os frutos que Bahá'u'lláh deixou para a gente foram seus escritos sagrados, que Renatinha já falou, suas orações, seus ensinamentos e seus princípios. E hoje somos mais de 7 milhões de Bahá'ís no mundo, Bahá'ís contabilizados, mas a gente sabe que os amigos dos Bahá'ís somam muito mais do que isso. E um exemplo a gente está vendo hoje à noite aqui, com essa sala tão diversa e de pessoas com religiões tão diferentes, que a gente está aqui falando de Deus e falando de amor. E aí eu separei alguns princípios da fé Bahá'í para a gente poder entender mais, né? Se aproximar mais da gente. Um dos princípios que Bahá'u'lláh deixa para os Bahá'ís é de que cada Bahá'í, cada pessoa, cada indivíduo, ele deve buscar a sua verdade de forma livre e independente. No começo do vídeo, a gente viu um vídeo de convênio maior, que é o convênio que Deus fez quando nos criou, nós acreditamos, e que nesse convênio ele nos garantiu que não nos deixaria sem uma guia espiritual, porque nós Bahá'ís acreditamos que somos espíritos, vivendo uma experiência, mas somos espíritos, e a gente precisa elevar nosso espírito cada vez mais através de uma guia, que são esses manifestantes de Deus. Então Bahá'u'lláh diz que cabe a cada indivíduo, de qualquer crença, de qualquer credo, cabe a cada criatura de Deus buscar de forma livre e independente a verdade. E essa busca ela deve ser feita com o seu coração e com a sua alma, porque é no nosso coração que Deus pediu para habitar. Deus não pediu para habitar em nenhuma outra parte do nosso corpo, a não ser no nosso coração. Então cabe a cada um aqui. Os mensageiros de Deus, quando eles vieram, já existia uma sociedade religiosa no período que eles vieram. Cristo, quando veio, a sociedade era judaica. Maomé, quando veio, a sociedade era cristã e assim por diante. Por isso que todos os mensageiros de Deus, eles têm mais ou menos o mesmo, não é a mesma vida, mas tem o mesmo sofrimento, o mesmo grau de sacrifício e de heroísmo. Então, livre busca independente da verdade. Igualdade de direitos entre homens e mulheres. Bahá'u'lláh fala que o homem e a mulher são duas asas de um mesmo pássaro. A mulher pode... Tem mais mulher aqui, né? Então, eu vou puxar o saco. A mulher, ela pode ser forte o que for, maravilhosa o que for, mas ela sozinha, ela não consegue alçar um voo, ela não consegue manter um voo em equilíbrio, precisa do homem, assim como o homem precisa da mulher. Então, igualdade de direito entre homens e mulheres. E o último princípio que eu escolhi para falar para vocês
é sobre... É porque eu vou escrever em cima da hora. É sobre a eliminação entre os extremos de riqueza e pobreza. Baha'u'lláh diz que não é justo, nessa sociedade que a gente vive hoje, pessoas viverem tão bem e pessoas viverem tão mal. Pessoas terem tudo enquanto outras não têm absolutamente nada. Baha'u'lláh diz que isso não é justo e sem justiça a gente não consegue construir uma civilização mundial, que é o nosso propósito. E aí, só para encerrar essa primeira parte da nossa fala, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Se tudo isso que foi falado hoje, sobre a vida de Baha'u'lláh, sobre seus princípios, um pouco do seu sacrifício, um pouco do seu heroísmo, se tudo isso que foi falado aqui nessa noite, se isso não vem de Deus, de onde mais poderia vir? Obrigada. Muito obrigada. Eu gosto muito dessas duas moças quando elas falam, né? Seta, que traz toda essa leveza e alegria, e Renata, muito organizada na apresentação. Muito obrigada. Uma das coisas realmente, quando eu pensei, que mais me tocam na fé Bahá'í, é que apesar de todo o sofrimento, né, de um filho de um ministro do rei, Baha'u'lláh era descendente da dinastia persa, de uma família muito nobre e rica, que deixou tudo para trás, né? E que foi exilado, passou sua vida toda, 40 anos de sua vida. Seu filho, que tinha 9 anos quando ele foi exilado, passou 60 anos da vida dele em prisão. Os últimos 20 anos da vida de Baha'u'lláh foi na pior prisão que existia na época. Era uma cidade numa ilha, onde quando um pássaro passava, ele caía morto, pelo cheiro fétido, né, o esgoto que corria na cidade. E com a vinda de Baha'u'lláh para aquela prisão, pela grande prisão, tudo mudou, né, e as coisas foram melhorando pouco a pouco, e hoje em dia é um local de peregrinação para os Baha'ís do mundo inteiro. E quando eu vejo a grandiosidade da revelação de Baha'u'lláh, exatamente pela capacidade que a gente tem hoje de reconhecer o mensageiro de Deus. Hoje, Baha'u'lláh disse que a gente não precisa mais de padres e pastores, que cada ser humano tem que ser educado, para que ele mesmo agora possa sorver dessa revelação divina diretamente dos escritos sagrados. Ele deixou mais de 28 mil escrituras, que compiladas dão mais ou menos 100 volumes, mas são 28 mil elementos de epístolas, orações. E muitos deles ainda não foram traduzidos. Só uma pequena porção dessas hoje em dia ainda é traduzida. Então, e essa riqueza dessas escrituras é que eu acho que é um maior presente para a humanidade dessa época. Porque a gente tem a capacidade de ler, entender e conversar diretamente com o nosso Criador. Então, desculpa, porque eu fiquei inspirada pela palestra de vocês. Eu disse, eu vou complementar. Mas vamos pedir para o nosso Cabo Cordeiro tocar mais uma oração. Ele vai tocar a nossa oração de São Francisco, que a gente ama muito, muito inspirado, né? São Francisco de Assis. E depois disso eu vou convidar uma pessoa muito especial que aceitou estar aqui hoje, o professor Gil Braz, mas eu apresento o senhor daqui a pouquinho. Isso. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, consolar, aquecer, consolar, compreender, crescer, compreendido, amar, crescer, amado, pois é dando que se recebe, é perdoando, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure consolar, compreender, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Queria começar agradecendo ao professor Dr. Gil Braz de Souza Aragão, que assim que pensamos nesse evento, eu disse, olha, a gente vai convidar o professor Gil Braz, que as palestras dele são tão interessantes, porque ele é tão racional e é tão espiritual ao mesmo tempo, científico, e a gente teve o privilégio de conhecer um pouco mais e estar envolvido em algumas atividades junto com o professor Gil Braz, que é o professor e pesquisador da Universidade Católica de Pernambuco e que tem imensas atribuições, várias. Vou falar uma ou duas, porque senão eu vou passar a noite toda só lendo o currículo do professor. Mas ele é pesquisador do Observatório Nacional de Justiça Socioambiental Luciano Mendes e Almeida, titular do Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, membro da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião do Brasil, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Teologia e Ciências da Religião, coordenador do Grupo de Pesquisa Interuniversitário sobre Espiritualidade, Pluralidade e Diálogo e do Observatório Transdisciplinar das Religiões no Recife, entre muitas outras atribuições. E queria agradecer porque ele prontamente aceitou assim que a gente pediu, a gente nem acreditava. E a gente pediu para o professor Gil Braz falar um pouco para a gente, já que ele conhece, e ele é coordenador do mestrado da Ciência das Religiões. Depois o senhor fala melhor, né? E falar para a gente um pouco sobre a importância dos mensageiros divinos no progresso da humanidade. Então, queria convidar o senhor para vir aqui e agradecer mais uma vez. Anoitece.
alguns homens estão sentados à espera do novo dia. Um velho sábio encontra-se circundado pelos seus discípulos. Então o sábio levanta a seguinte interrogação: quando é que nós conseguimos reconhecer o momento em que a noite se completa e o novo dia desponta? Um discípulo toma a palavra e diz: quando as estrelas desaparecem no céu e a terra passa a ser acariciada pelos raios de sol. Não, responde o mestre. Então, quando conseguimos distinguir à distância, sem qualquer dificuldade, um cão de um carneiro. Não, diz de novo o mestre. Mas quando então? Depois de um instante de silêncio, o velho sábio responde: tu reconhecerás o momento em que o dia desponta, quando, contemplando o rosto de um homem qualquer, nele reconheceres o teu próprio irmão. Caso contrário, no teu coração será ainda noite. Esta parábola do judaísmo assídico é muito apropriada para que eu manifeste nesta noite o contentamento por ser reconhecido como irmão, ainda que sendo um homem qualquer, pela comunidade Bahá'í do Recife, na comemoração dos 200 anos, nascimento do seu animador, fundador, né, dessa fé tão tocante. Para mim, o sentimento é de vir abraçar o sol, como a gente dizia antigamente. Quando a noite ainda nos envolve. E olhe que estamos vivendo um tempo de crepúsculo do humanismo pelo mundo afora. Uma noite escura de intolerâncias religiosas e étnicas crescente, de dominações políticas fascistas, de explorações econômicas dos mais humildes. Eu digo que sou um qualquer porque eu sei tão pouco da fé Bahá'í. É uma religião monoteísta, né, que teve a sua codificação pelo Bahá'u'lláh na antiga Pérsia durante o século XIX, que enfatiza a unidade espiritual da humanidade, não possui dogmas fechados, nem sacerdócio, mas estima-se que tenham em torno de 7 milhões de Bahá'ís espalhados por mais de 200 países. Os ensinamentos Bahá'ís atribuem uma importância grande ao conceito de unidade das religiões. A história religiosa da humanidade é vista como um processo de desenvolvimento gradual. Eles ensinam a unidade da humanidade, a livre e independente busca da verdade, a eliminação de todas as formas de preconceitos e discriminação, igualdade de direitos e oportunidades para o homem e para a mulher, a harmonia essencial entre a religião, a razão e a ciência. Esse pouco que eu sei é o bastante para apreciar muito essa tradição, pois ela dissemina uma fé esclarecida, uma fé dialogal. E como nunca antes, as crenças religiosas precisam ser contextualizadas e interpretadas para não virem a se tornar, como estão se tornando, armas políticas dos homens uns contra os outros, que aumentam as trevas desse mundo, ao invés de gerarem luzes que esclarecem e religam os humanos entre si e com o além. Quem vai apresentar? Acho que a gente está recebendo alguma revelação especial. Faz parte de uma comunidade animada. Quem vai apresentar, quem vai representar uma revelação e tradição religiosa, precisa situá-la historicamente, e a gente acabou de ver aqui um exercício disso, não é? Precisa reinterpretá-la, atualizar o seu sentido, sob o risco de pervertê-lo. Em verdade, a história é a base daquilo que a gente faz, não é? Tenta fazer cada vez mais na universidade, com os estudos científicos da religião,
É uma pesquisa sistemática que deve mostrar depois as semelhanças e diferenças de fenômenos análogos sobre o sagrado em diversas religiões e apresentar a hermenêutica dos textos e histórias sagradas nos seus contextos. Por que é que eu admiro tanto a fé Bahá'í? A gente está tentando ajudar outras tradições de fé a entrarem no caminho que, misteriosamente, vocês vêm exercitando, né? Ao conhecer vocês, eu fiquei surpreso com o avanço. Vocês estão anos-luz, não é? E vão nos ajudar a puxar um pouco para frente a humanidade e as suas experiências religiosas. Com base nos estudos que a gente vem fazendo, a gente descobre que o que uma religião percebe como inspiração ou como revelação divina é por causa das outras e é para as outras. Se é profundo, nunca é para a salvação daquele grupo, mas é uma oferta de sentido para toda a humanidade. O divino, com efeito, não se desvela, mas se revela. Não tira o véu, mas se mostra através de sinais e por meio de um processo histórico. O que esse exercício, né, da fé Bahá'í tem feito como experiência de fé, hoje a gente percebe com a análise mais científica, histórica, né, hermenêutica, que é por aí, né, é por aí. Mas isso nem sempre é bem compreendido. E aqui eu vou falar do nosso caminho cristão e de como a gente vem tentando chegar lá. O missal romano antigo, por exemplo, ele projetava os católicos como filhos da luz, deixava o restante da humanidade nas trevas. A gente só rezava uma vez ao ano, na Sexta-feira Santa, pelo povo das outras crenças, era no sentido de que Deus tocasse no coração dos pérfidos judeus, de que Deus convertesse, né, todo mundo, que era muito ruim. Então, olhando o mundo desta perspectiva, foi que pareceu justo que as nações cristãs da Europa, por exemplo, tivessem submetido, colonizado os outros continentes. Isso abria as portas para a missão da igreja. A teologia que estava aí subjacente, ela enfatizava, na mais perfeita boa consciência, que nós reconhecemos Jesus como Salvador do mundo, único mediador entre Deus e os homens, e tornou-se famosa aquela expressão do Cipriano, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Isso ainda é repetido em algumas esquinas. Frente a esse tempo exclusivista, muito eclesiocêntrico, alguns teólogos começaram a ensaiar alternativas mais inclusivas, inclusivistas. Karl Rahner, Henri de Lubac, são pessoas da nossa tradição que também ajudaram a dar passos, lembrando que o Verbo de Deus ilumina todo o ser humano nascido neste mundo e que Jesus anunciou as bem-aventuranças, por exemplo, como um caminho de santidade para todo ser humano. O Concílio Vaticano II, década de 60, né, século XX, lembrou as sementes do Verbo presentes em todas as culturas e religiões. E desde então ficou conhecida a teoria dos cristãos anônimos. Até então, acreditava-se de fato que Deus havia revelado em Jesus e até o último apóstolo um depósito de informações verdadeiras, era assim que a gente entendia a revelação, frente às quais deveríamos ter fé, enquanto um consentimento racional, uma aderência sentimental, tratando então de adequar-nos moralmente a tais verdades. Depois do concílio, o problema é que ele ainda não chegou em muitas das nossas paróquias. Aquilo que os cristãos chamam de revelação é entendido como uma verdadeira pedagogia divina. É o Espírito que nos permite interpretar os sinais dos tempos e, numa certa altura, do esperançoso compromisso prático para com a defesa da vida do outro no mundo, acreditarmos que aquele grito que despertou a nossa praxis de amor fiel, é sagrado. Ou seja, percebemos que dentro da nossa relação amorosa
fala-nos processualmente uma palavra, revelação, uma palavra diferente que causa diferença na vida, diferença existencial, no sentido de uma qualidade humana mais profunda, de uma existência descentrada do ego. De forma que, vejam, hoje em dia, mesmo para um cristão, a palavra de Deus não está mais presente só nos livros sagrados, nem somente na literatura cristã. Será então que melhor do que distribuir o meu livro sagrado da minha religião, melhor do que converter o mundo à minha doutrina e implantar a minha igreja, não seria ajudar na disponibilização, na contextualização e interpretação das mensagens de todas as tradições espirituais para quem delas necessite no seu processo de educação e transcendência humana, humanizante, favorecendo assim a compreensão e a paz entre os povos? Se vocês tiverem a oportunidade de entrar num templo Bahá'í, vão perceber que isso, seminalmente, já está se fazendo ali. Existem teólogos até que consideram Jesus não como uma expressão constitutiva, mas normativa da graça divina, da graça salvífica. Dupuy, Maladós, Schillebeeckx não insistem por essa razão na conversão das outras religiões, porque para eles, nas religiões, acontecem autênticas manifestações de Deus levadas à perfeição no mistério de Jesus Cristo. E há quem afirme o mistério de Cristo inclui todas as manifestações de Deus na história, não apenas as realizadas em Jesus. Ele seria a manifestação de Deus em toda profundidade, mas não em toda extensão, justamente por conta do seu esvaziamento, na encarnação particular que fez. De forma que o Espírito já estaria desde sempre agindo e continuaria a agir para além ali das cercas da igreja. Inclusive, ao contrário da tese exclusivista tradicional, fora da igreja não há salvação, e até pontuando melhor essa tese inclusivista mais recente, fora de Cristo não há salvação, Schillebeeckx, por exemplo, propõe uma tese mais radical ainda. Fora da caridade, do cuidado pelo mundo, é que não há salvação. Quem ofende e profana este mundo comete, sob o ponto de vista teológico, um pecado contra o Criador do céu e da terra, contra aquele que muitos indivíduos chamam, ainda que com nomes diferentes, Deus. A salvação não pode vincular-se exclusivamente às religiões e às igrejas, mas reporta-se ao mundo e à história, que são a base de toda a realidade salvífica. Infelizmente, eu estou citando o Schillebeeckx até aqui. Infelizmente, contudo, boa parte da humanidade ainda não ultrapassou uma visão mágica da espiritualidade. E a gente escuta, por exemplo, às vezes, que Jesus altera o mundo milagrosamente, atende às minhas preces por prosperidade e riqueza. Não ultrapassou a visão mítica das coisas, segundo a qual Jesus traz a verdade eterna sobre tudo e contra todos os que não têm fé nele. Nessas altitudes baixas de compreensão espiritual é que faz sentido, por exemplo, o proselitismo com o texto sagrado da minha tradição religiosa. Esses grupos de fé que a gente encontra em algumas paróquias católicas, em alguns movimentos pentecostais evangélicos, esses grupos têm pouca terapeutização da sua experiência religiosa. Eles opõem, por exemplo, um Deus, Pai, sério e punitivo a uma divindade amorosa de justiça e compaixão. Eles defendem uma igreja exclusivista, rígida e hierárquica, a movimentos interreligiosos em favor da terra ecoconsciente. Manifestam um apelo teológico ao pecado original contra uma espiritualidade da criação e sua compreensão de bênção original. Pregam, enfim, a intolerância ao estrangeiro e ao estranho moral contra o abraço ao feminino e aos outros gêneros. Defendem o medo da ciência, enfim, ao invés do incentivo à sapiência. Todavia, pessoas mais amadurecidas,
também dentro do cristianismo, tem uma crença mais razoável. Se eu sigo a Jesus, posso encontrar uma vida boa e verdadeira, uma vida abençoada pelo seu caminho de amor, mas entendo que outros possam igualmente descobrir outras espiritualidades válidas. Inclusive, uma fé mais pluralista. Há algo da consciência de Cristo em todos os seres e culturas, sendo o cristianismo uma de suas interpretações. Inclusive,